Vamos lá, queridos. Continuando então nossas aulinhas. A gente fechou os exercícios aí, né, do último módulo, quer dizer, a gente fechou a parte de sistemas lineares e agora é realmente engatar na matéria final, né, que é justamente a parte aí de combinatória, enfim, probabilidade, essas coisinhas todas, que é bem tranquilo, né? De fato, o que exige um pouco mais é a interpretação de vocês. Então, o português talvez seja um ponto bastante importante nas questões. Essa nossa primeira aula, na verdade, a gente nem vai entrar tanto assim nos pensamentos, nas viagens e tal, mas é esse o princípio, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, a aula de hoje, na verdade, galera, a gente vai ficar um pouco limitado, não limitado, mas vai se ater um pouco à parte mais, se é que eu posso falar dessa forma, já que é da sala de matemática, mas é mais preso aos conceitos matemáticos de fato. Né? E um conceito vai se repetir bastante, inclusive na resolução das questões, que é o conceito de fatorial. Ó, vou tentar levantar a mãozinha, vocês vão ver que eu vou levantar errado. Não, vou acertar. Acertei. Aqui, não, aqui, beleza. Fatorialzinho, tá, gente? Então, como é que funciona, né? Como é que funciona essa caracterização? Como é que a gente pode aplicar isso no sistema de contagens, beleza? Vou começar, na verdade, né, pensando no fatorial e depois voltando a vou sumir. Calma, calma. É para pegar minha canetinha. Olha que canetinha bonita, tem até um coraçãozinho, ó. Então se liga, jovens, como é que a gente vai começar, né? Eu vou falar primeiramente do fatorial, que seria o fatorial, né? A função ali, a cara, digamos, matemática do fatorial. E aí depois a gente pensa nisso dentro de um sistema de contagens, beleza? Então eu vou fazer um pouquinho ao contrário do que está na apostila, né? A apostila, na verdade, ela começa falando do princípio de contagem e depois fatorial, mas eu vou primeiro apresentar essa ferramenta matemática para vocês. Então o que é o fatorial, queridos? Quando a gente pega, né, um número qualquer, sei lá, n, e escreve lá n fatorial, né, o que a gente quer dizer com isso é que esse n fatorial será calculado através do produto de n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes pontinho, 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 até finalizar essa sequência, né? Então, só para ficar um pouco mais claro, a gente botar em um exemplo numérico, a gente, por exemplo, se fala na questão, não, o cara está cobrando da gente o 5 fatorial, né? O que seria o 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aí indica pra gente, então, nesse produto, né, por exemplo, 20, 60, 120. Beleza? É claro, né? É interessante a gente saber também, a gente se ligar, que eu posso escrever de outra forma. Um exemplo, né? Se eu pego lá, por exemplo, 4 fatorial, né? Eu posso falar que o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial, por exemplo. Né? Ou ainda, seguindo essa ideia, eu posso falar que o n fatorial, né, ele será igual a n vezes n menos 1 fatorial. Né? Ou ainda, se eu quisesse continuar essa ideia, que diz, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Ih, fugiu aqui, ó. N menos 2 fatorial. Quase que eu risco a parede de casa, aí vai ficar puxado, né? Mas enfim, é essa a ideia, queridos. Então, o fatorial ele acaba representando essa sequência, nessa continuidade aí de valores. E por que isso vai ser importante para a gente? Tenta visualizar o seguinte problema, né? A seguinte ideia. Imagina que estamos lá, todos nós, na sala de aula. Estamos, sei lá, eu, quem mais? O Anderson está lá junto comigo. E a gente pega uma galera ali e a gente quer montar uma sequência, uma fila. Né? Eu vou pegar, acho que o caso mais simples de todos, né? Então, vamos supor que tem eu e mais 3 pessoas, sei lá. E a gente vai montar uma fila. Né? Já que sou eu mais 3, a gente tem 4 pessoas, né? 4 lugares nessa fila, digamos assim. E eu quero saber quantas formas eu poderia alocar as pessoas nessa fila. Essa é essa a ideia. Então pensa, se eu tenho 4 pessoas, eu no primeiro lugar, né, nesse lugar da fila, eu poderia alocar uma dessas 4. Né? No próximo lugar, se eu já usei uma das pessoas, eu não tenho mais 4 pessoas disponíveis. Eu passo a ter 3 pessoas disponíveis, ou seja, aqui seriam 3 pessoas. Consequentemente, né, que seriam 2, que seriam 1. E aí, como é que é a ideia, né? Como é que é o princípio multiplicativo? Tenta pensar da seguinte forma, acho que é uma maneira bem legal de você lembrar, né? A pessoa mais organizada, inclusive, vai ficar mais tranquilo. Mas imagine que você tem ali, na sua cômoda, 3 gavetas, né? E aí, dentro dessas 3 gavetas, você, por exemplo, faz uma discriminação. Ó, na primeira gaveta, eu sei que eu tenho meias e cuecas, né? Na segunda gaveta, por exemplo, eu tenho bermudas e calças. E na terceira gaveta, eu tenho camisas e, sei lá, gravels. Não importa muito, né? A ideia que eu quero traçar é. Então, quantas opções, digamos assim, eu tenho para meter a mão ali e pegar uma peça de roupa? Né? Mais ou menos essa ideia, assim, estou generalizando.
Então, cara, se cada gaveta tem 2 elementos ali diferentes, por isso que eu falei que não importava muito, se era meia, pijama, sei lá, a ideia é que você tem a cada gaveta 2 elementos. E se são 3 gavetas, né, você vai ter ali ao todo 6 elementos. Essa é a ideia. Então repara que o que eu fiz para chegar a esses 6 elementos, né, foi uma coisa bem lógica, porque o número é pequeno, mas eu simplesmente peguei as casas, né, as gavetas que seriam os lugares de locação ali, e multipliquei pelo número de elementos que tem em cada gaveta. Né? Então 3 vezes 2 em cada, eu cheguei ao 6. Então é mais ou menos esse o princípio, né? A ideia é que a gente pensa em princípio multiplicativo de fato, princípio de contagem. Então aqui, queridos, ó, eu vou simplesmente multiplicar esses caras entre si, e eu cheguei à hipótese, não, então nessa alocação, né, nessa fila que a gente está montando, é claro que poderiam ser outras coisas, mas nessa sequência, eu tenho lá 4, 3, 12, vezes 2, 24. E outra maneira da gente pensar seria, ó, se a gente já aprendeu a ferramenta do fatorial, a gente poderia simplesmente falar que esse númerozinho aqui, ou essa sequência, é igual a 4 fatorial. Ah, pessoal, simples assim? Simples assim, mas vamos sedimentar um pouquinho melhor o conhecimento, né? Imagina agora que eu tenho ali um excesso. Não usou o meu perfex, hein? Não zoa, tá? Perfexzinho bonitinho, olha que beleza. Pagando tudinho. Jovens, se liga, né? Vamos supor que agora eu tenho 5 pessoas, né? Eu tenho 5 pessoas disponíveis, digamos assim, para montar, mas eu só tenho 2 lugares. Né? Seria essa a ideia. Então, vamos supor que a gente está num campeonato e eu só tenho 2 lugares ali, ou imaginar aquela partida de tênis, né? Enfim, eu quero saber quantas partidas ali eu posso montar e tal, supondo que a ordem não importa, um princípio desse, né? E eu tenho 5 pessoas. Então, o que eu poderia fazer? Opa, eu tenho 5 disponíveis no total, né? E na próxima colocação ali eu vou ter 4. É essa a ideia. Ficou um pouco clarinho aqui porque eu acabei de passar o paninho, mas enfim, é essa a ideia. E aí se eu tenho, né, 5 e 4, eu vou ter 20 opções ali naquela ideia. Né? Saiu bem clarinho aqui, né? Isso aqui. Mas enfim, 5 e 4 dando lá o nosso 20. Tá? É só para sedimentar mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é que em casos de você ter, né, menos casas, ou como diriam alguns aí, né, poucas casas, né, a gente pode pensar que não vai usar o fatorial como um todo. Né? Eu vou cortar um pedaço. Entende o que eu quero dizer com cortar um pedaço? Se antes, quando eu tinha 4 casas e 4 pessoas, eu usei o 4 fatorial, nesse caso que eu tinha 2 casas, né? E enfim, deixa eu tirar aqui, aqui tá bem molhadinho. Mas no caso que eu tenho 2 casas ali e 5 pessoas, caraca, chamei no paninho aqui, ó. Gente, todo o equipamento aqui para montar uma linha para vocês, né? Equipamento de última geração, cara, ó. Esse pano aqui não é brincadeira não, cara. Isso aqui é a última tecnologia, é o iPano, né? Isso aqui é da Apple, inclusive. Mas de qualquer forma, queridos, qual é a ideia? Eu quando tinha lá só 2, agora foi, olha que beleza. Só 2 casinhas com 5 elementos, a gente botou lá 5 vezes 4. Ah, professor, e aí? Né, como eu falei, vamos lá o nosso 20. Ah, o que tem? Repara que o que eu fiz, eu não terminei o fatorial, né? O que eu acabei fazendo ali foi pegar o 5 fatorial, que era o número de elementos, né? E dividir, né, pela diferença. Ah, como assim dividir pela diferença? Ué, dividir aqui, por exemplo, por 3 fatorial, né? Ah, como assim, professor? Ué, escreve aqui. Eu só estou expandindo um pouco a mente, tá? Assim, teoricamente a gente vai falar disso com um pouco mais de carinho quando falar de permutações, combinações e tal. Eu só preciso entender um pouco melhor, né? Então eu teria aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lembrando que é essa ideia aqui de cima, ó, né? Por exemplo, de 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, quer dizer, você está pegando ali, e dividindo por 3 fatorial. Ou seja, cortou, aparece 5 vezes 4 igual a 20. Sacana a ideia, queridos? Então, de novo, né, essa parte da aula a gente vai fazer bastante questões, e vocês vão ver que tem 9 questões para a gente resolver. Então a matéria em si é realmente curta, é mais para a gente treinar, mas é para vocês pegarem essa ideia do que é o fatorial e como é que a gente pode aplicá-lo. E a princípio a gente vai aplicá-lo nesses processos simples mesmo, né, de alocação de pessoas, alocação de números, alocação, enfim, de objetos de maneira geral, dentro de uma sequência na qual eu não posso repeti-los. É essa a ideia que apareceu aqui. Tranquilo, queridos? Então já a gente volta com os exercícios, beleza? Vamos que vamos. Galera, questão número 1, então, só para a gente se localizar um pouquinho, a gente está na página 17, beleza? Questão 1, estamos juntos? Sim, pegou a apostilinha? Olha aí, olha aí. Ih, esqueci de um detalhe, né? Se a gente está numa aula nova, eu tenho que perguntar uma coisa. Vem cá, queridos, vocês dois ali. Isso, vocês ali, na verdade tem pra cá, né? Vocês dois ali, vocês são irmãos, cara. Só de curiosidade, vocês são parecidos, cara? Ou se conheceram por aqui mesmo? Eu sou muito chato, muito campeão, né? Brincadeira, vamos logo. Questão 1. Os fatoriais são importantes em análise combinatória. Por exemplo, gostaram da pontuação, né? Nula. Existem N fatoriais caminhos diferentes de arranjar N objetos distintos numa sequência.
Esses arranjos são chamados de permutações simples. O número de permutações é dado pelo produto n. Ele dá uma explicação, na verdade, do que seria o fatorial, né? Ele dá essa ideia de permutação e tal. Utilizando essa teoria, o valor de n fatorial na expressão n mais 1 fatorial menos 2n fatorial igual a 6 que multiplica n menos 1 fatorial é, meus queridos, essa primeira questão aí é relativamente fácil, né? Então, bota aí, questão 1. Ele está falando para a gente ali que n mais 1 fatorial, vai anotando, né, vai fazendo junto contigo, menos 2n fatorial vai ser igual a 6 que multiplica n menos 1 fatorial. É isso que ele dá. E aí, a gente vai simplesmente aplicar aqueles conceitos básicos que vimos há pouco. Né? Assim, não tem muita viagem não. A gente sabe que é uma sequência e vai subtraindo de 1 nessa sequência. Então, por exemplo, ali você já consegue perceber, né, que a gente tem n mais 1 fatorial e do lado tem o n fatorial. Do outro lado tem o n menos 1 fatorial. Quer dizer, vamos brincar um pouquinho com isso, vamos manipular esse sistema para tentar montar alguma relação. Né? Ver onde é que a gente vai conseguir chegar. Sem estresse, sem muitos traumas, né? Olha o que apareceria. Eu tenho aqui n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial pode ser reescrito como n mais 1 que multiplica n fatorial. Né? A gente pode escrever dessa forma. Só vai nesse parênteses aqui, né? Deixa eu retirar aqui rapidamente. Pronto. Isso menos 2n fatorial igual, deixa eu confirmar aqui na apostilinha, ele bota lá pra gente 6n menos 1 fatorial. Né? Então só para ficar bonitinho. E a gente teria aqui então 6n menos 1 fatorial. Queridos, aqui eu já posso botar em evidência, né? Não sei se todos percebem. A gente teria n fatorial em evidência, os dois, né? Então fica dentro do parênteses da evidência, né? n mais 1 menos 2, isso igual a 6 que multiplica n menos 1 fatorial. Tudo bem, queridos? Melhorando um pouquinho, fazendo uma gracinha um pouco maior, ó, aqui apareceria n menos 1 vezes n... caraca, professor, que magia, né? Que coisa mais interessante. Por quê? Eu posso brincar aqui um pouquinho com isso, não é verdade? Por quê, jovens? Dá uma olhada para cá. Eu tenho daqui que n fatorial vezes n menos 1, ó, continua aqui embaixo, hein? Dá puladinha. N fatorial que multiplica n menos 1 vai ser igual a 6 que multiplica, olha aqui, hein, gente, olha aqui, n menos 1, n menos 2, né, que a gente vai subtraindo fatorial. E aí, pimba, pimba. Tá melhorando, tá melhorando. E o que apareceu pra gente, queridos, olha pra cá, hein? N fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 6, né? Eu tô pegando esse cara e já puxando aqui pra baixo, aliás, perdão. E aí a gente teria n fatorial, que é n, n menos 1, n menos 2, fatorial, igual a 6 sobre n menos 2 fatorial. Corta, corta. Apareceu que n que multiplica n menos 1 igual a 6. Pô, galera, que suave, né? N que multiplica menos 1, assim, vocês podem até montar se quiser, né? Viajar um pouquinho aí. Mas repare que se vai dar 6, é porque esse n aqui vale 3, e 3 menos 2, 6, né? Ou seja, essa continha aqui ficaria como 2, ou seja, n é igual a 3. Tranquilo ou não, queridos? E aí na questão, né, ele está pedindo para a gente, utilizando esse teoria, ele quer saber o valor de n fatorial. Né? O valor de n fatorial, ora, se n é 3, como é que fica o n fatorial, queridos? Ó, n fatorial vai ser simplesmente igual a 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2, que é 6. Ah, e qual é a letrinha que tem isso, professor? Olha lá, né? Letra C, de como é bom estudar matemática. Ah, de subido. Vai ficar aqui meio fugindinho, né? Quase fugindo ali do quadro. Mas a ideia é essa, queridos. Tranquilo? Fácil a questão? Legal? Então, só para lembrar, jovens, aqui a gente está treinando mais a aplicação matemática. A gente nem olhou muito, como é que isso funciona ali dentro da combinação, então, nem olhou muito para isso. A ideia é saber aplicar essa ideia de fatorial. A gente está brincando um pouquinho com isso para vocês se acostumarem quando chegarem a questão de se montarem, simplificarem e poder fazer mais fácil. Principalmente na parte de combinações. Beleza, queridos? De novo. Tô zoando, cara. Não tá congelado não. Está congelado não, tá? Bom, galera, vamos nessa, né? A gente fez a questão número 1. São precisamente agora 4h30. Não, mentira, 4h30 não. Tá cedo ainda, nem sei que horas são, cara.
Mas, bom, a gente viu a 1, viu a parte matemática de fatores, de fatorial. E galera, dando continuidade, né? Vamos fazer as questões, a ideia é a sequência, vocês obviamente já fizeram aí, né, após vir na parte de matéria, e estão só tirando suas dúvidas, né? Mentira, vamos lá, queridos. Questão número 2. Primeiro item, né, questãozinha aí, pelo menos a primeira parte da USP. Considere uma progressão aritmética de k termos positivos, cujo primeiro termo a é igual à razão. O produto dos k termos desta progressão é o número ak, que multiplica k fatorial. Olha, vamos ver, né? Assim, vocês entenderam muito bem o que ele está falando, mas é uma progressão aritmética. A progressão aritmética ela vem da soma, né? Relacionada à soma. Ele fala que tanto o primeiro termo quanto a razão são iguais a a. E assim, eu vou pegar um pedaço só para a gente ver o princípio da coisa e depois a gente consegue deduzir bem tranquilamente, tá? Então o primeiro pedacinho aí ele não chama de letra não, mas eu vou botar como se fosse letra A, beleza? Ele fala pra gente que o A1 é igual a A, então o A2, filhos, vai acompanhando comigo, tá? Vai ser igual a A, que é o A1, mais a razão, né? A razão ele fala que é A também, que é igual ao primeiro termo. Então só pra gente pegar a continuidade, o A3 vai ser igual a A também, só que mais 2A. E seguiria, né, queridos? O A4 seria A mais 3A, e por aí vai, né? Enfim, aqui a gente tira então né, que o A2 vai ser 2A, o A3, 3A. O que ele fala pra gente na questão é que o produto desses elementos vai chegar a uma relação de AK vezes K fatorial, dá pra ver na postilhinha, né? Bom, gente, vamos ver. Para esses três caras aqui, se eu fizesse o produto deles, eu teria A vezes 2A vezes 3A. Isso seria igual, né? Fazendo aqui a continha A vezes A elevado ao cubo, vezes, e olha a sequência, ó, 3 vezes 2 vezes 1, né? Não está multiplicando ninguém, então aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Só que ele diz esse decaimento em 3, 2, 1, sendo multiplicados entre si, a gente pode falar que é o 3 fatorial, né? Então, A ao cubo vezes 3 fatorial. Isso eu peguei até o terceiro elemento. Peguei como exemplo. Mas claro, se eu tivesse pegado, né, se eu tivesse escolhido ir até 4, eu teria A elevado à quarta vezes 4 fatorial. Se eu tivesse elevado, sei lá, indo até o 20º elemento, A elevado a 20 vezes 20 fatorial. Então, de fato, o que ele sugere na questão é que a gente pode escrever esse produto, né, dos elementos através dessa expressão de AK vezes K fatorial é verdadeiro, né? E está aqui a demonstração bonitinha disso. Fechado, jovens? Tranquilo? Não é difícil não, né? Acho que dava para safar, né? Dava para ir tranquilo. De fato, um pouco mais difícil do que o que a gente pensou, que a gente fez antes, né? Essa teve que pensar mais um pouquinho, mas a ideia é bem light, acho que bem tranquilo. Bom, item 2, né? De novo, ele não bota letra, eu vou sugerir aqui uma letra B, mas ele não bota letrinha na questão 1, tá? Então, fala aí pra gente que o algarismo das unidades do número, e ele passa o número pra gente, n igual a 8 fatorial vezes 7 fatorial vezes 10 fatorial é zero. Como é que a gente pode verificar isso? Se liga só. O 8 e o 7 de verdade não vou nem olhar tanto, né? Mas o que a gente poderia brincar aqui é pensar da seguinte forma. Esse cara vai ser escrito por 8 fatorial vezes 7 fatorial e eu vou brincar com esse rapazinho aqui. Poderia pensar que ele na verdade é 10 vezes 9 fatorial. Ou seja, eu poderia reescrever esse conjunto aqui, vou manipular só um pouquinho as posições, mas que 9 fatorial vezes 8 fatorial vezes 7 fatorial, e isso tudo, né, vezes 10, é o número que a gente está buscando. Galera, acho que deu para safar, né? Independente do número que apareça aqui, se eu estou multiplicando por 10, eu vou aparecer com um zero ali no final. Ah, pessoal, mas aqui dentro, não sei se alguém de repente pensou nisso, né? Não vai ter um 5 vezes 2 que também vai dar um 10? Vai dar... Sim, beleza, mas o que ele está falando é que o último vai ser zero. Né? Pode ser que eu tenha, sei lá, 2, né? Pode ser que eu tenha 3 zeros ali no finalzinho. Pode ser isso, pode acontecer. Mas o último, de fato, vai ser zero? Sim, vai. Então, se eu estou multiplicando por 10, com certeza ele termina com zero. Então, isso é verdadeiro. Independente do valor que apareça aqui dentro. Quem quiser dar uma viajada, você não gosta de treinar contas e tal, pode até fazer conta, mas não tem muita necessidade, não tem, enfim, sentido, beleza? Então, de novo, filhos, a primeira ali, né, era um pouco mais chata, na minha opinião, essa segunda que era só para você enxergar, né, que se você isolar o 10 ali da sequência fatorial, você vai ter, de fato, um número terminando ali com o 10, ou melhor, com 0. Fechado? Então, os dois verdadeiros, beleza? Vamos que vamos, jovens. Questão número 3, mais uma vez, né, vocês estão de saco cheio, assim para localizar, queridos, página 17. E como a questão de número 3 é meio grande, queridos, eu fragmentei ela um pouco, né? A gente vai falar primeiro aqui, A,
B, difícil, cara. C, beleza? E depois a gente fala da lei da E, que são um pouquinho maiores. Então, deu o conjunto solução das equações abaixo. E dá pra gente, né? X menos 3 igual a 120. Ou melhor, x menos 3 fatorial igual a 120. Como é que a gente poderia resolver isso, queridos? Esse tipo de questão, galera, assim, tem muita gente que vai pela intuição mesmo, faz de forma meio intuitiva, né? Mas a ideia é você tentar enxergar alguma lógica. Eu particularmente gosto, vocês sabem disso, de tentar ir no instinto, cara, assim, um pouco. Eu sei que não é o que eu vou fazer, não é o que eu vou botar no quadro, não é o que vocês vão fixar, mas se você conseguir ter um instinto bom nesse tipo de questão, ajuda um pouquinho. Então você olha ali, putz, cara, 120, né? Quer dizer, qual vai ser o número fatorial que vai chegar a isso? Confesso a vocês que não é tão de cara assim, mas pô, tu vai pensando, vai crescendo no sentido contrário, né? 1 vezes 2, 2. 1, 2, 3, 6. Né? 1, 2, 3, 4, quer dizer, 6 vezes 4, 24. 1 vezes 4, 5. Então pegar 24 e multiplicar por 5. Então tu já se ligaria, e assim, eu estou falando de novo, vou escrever de outra forma no quadro, mas só para vocês lembrarem. Você já se ligaria que então o 5 fatorial corresponde ao 120. É essa a ideia. Para você ir crescendo, dá para ir fazendo essa brincadeira. É uma forma. Outra forma é você fatorar. E é normalmente o que a galera gosta de fazer. Eu não sei, eu acho que gasta um pouco mais de tempo isso. Dá para você fazer esse teste, né? Claro, se o cara falar de 400 trilhões, 928 bilhões e tal, é meio inviável, mas assim, em números relativamente pequenos como esse, você consegue fazer esse crescente, né? 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Nesse caso, a gente já veria que é 5 fatorial, repara que a resposta é direto em 8, né? Que x menos 3 seria igual a 8, né? E a gente já arremataria a questão. Beleza? Aliás, até como comentário, o gabarito na questão, se não me falha a memória, tá... Eu não lembro, mas... Ah, tá 7. Tá 7 e na verdade é 8, né? Até a explicação, curiosamente, está do lado. Né? Então, olhando para a questão aí, se você olhar para o lado esquerdo, para mim isso foi esquerdo, tá? É porque para vocês está ao contrário. Mas olhando para o lado esquerdo, vocês vão ver que de fato a gente tem, enfim, esse número acontecendo que seria o número 8. Mas vamos devagarinho como é que a gente poderia fazer isso. Então, ó, x menos 3 fatorial vai ser igual. E aí a sugestão que eu dei para vocês é fatorar, queridos, tudo bem? Você monta a barrinha, claro, aquela barrinha de fatoriação normal que vocês estão acostumados, que eu vou fazer um pouco mais rápido, eu vou pensar da seguinte forma, ó, 120 por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, então é 2 ao cubo, né? Chegou em 15, é 3, e aí sobra 5, então multiplicando 5. Né? E aí aquele papo que a gente bateu outra hora, queridos. Repara, se eu tenho aqui o 3, é porque com certeza minha sequência tem 1, claro, tem 2, porque se tem 3 tem que ter 2. Né? O próprio 3. Se tem 5, tem que ter 4. Lembra que é uma sequência, então tem que aparecer o 4. Vezes 5. E repara que a gente usou todo mundo nessa sequência, né? Ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado. Então tá ali. E isso aqui vai ser igual a x menos 3 fatorial. Ou seja, queridos, x menos 3 fatorial vai ser igual a sequenciazinha, né? 5 fatorial. Então a gente tira então que x menos 3 é igual a 5, ou seja, x é igual a 8. Fechado, queridos? Tranquilo? Claro, assim, sem muitas dificuldades. Eu acho que o que você acabou se não é confundindo, mas enrolando um pouco, ali, tendo um pouco mais de dificuldade, é de como destrinchar o 120 para chegar ao fatorial. E aí segue essa sugestão que eu te falei. Ou você faz essa crescente que eu indiquei a vocês, quer dizer, vai ali 1, 2, 2 vezes, por aí vai. Ou então faz a fatoração. Não sei, cara. Eu gosto dessa ideia de vocês montarem ali mais rápido, né? Enfim, 1, 2, 2, 3, tal. Eu acho que é fácil, não é tão complicado de fazer isso na prova. Ressalvo, claro, o fato de você poder ter ali uma sequência gigantesca. O cara falar de 400 bilhões, 438, 1920, sei lá. Estou chutando, mas é uma parada bastante grande. Beleza? Tranquilo? Bom, indo para a próxima, queridos. Ali a gente fala, né, na letra B, que 5x menos 9 fatorial é igual a 1. E a gente precisa lembrar de uma colocação. Se vai dar 1 esse fatorial, a gente tem duas hipóteses possíveis. Ou esse valorzinho aqui de dentro. Né? Vou pegar aqui o que seria o mais simplesinho de entender. 1. Né? Ou a gente tem um conceitozinho matemático que é importante vocês saberem que o zero fatorial ele também dá 1. Né? Então, tanto 1 fatorial quanto 0 fatorial são iguais a 1. Ou seja, queridos, eu tenho que 5x menos 9 é igual a 1. E aí, nesse caso, né, passo 9 para o outro lado, vai ficar 5x igual a 10. Ou seja, x é igual a 2. E o outro caso, que 5x menos 9 é igual a 0. Ou seja, nesse caso, vai passar o 9 para o outro lado, vai ficar x igual a 9 quintos. Tranquilinho? Então seriam duas soluções, né? Duas hipóteses de solução.
ou x igual a 2, ou x igual a 9/5, a depender ali, claro, se você está igual a 1 a 0 ou a 1. Isso aí fica mais como propriedade, né? Quer dizer, a partir de agora então a gente sabe que se o blá 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 fatorial é igual a 1, a gente tem dentro desse blá 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 ou 0 ou 1. Beleza? Tranquilo? E para arrematar, queridos, nessa sequenciazinha, a gente tem que x fatorial 132, x menos 2 fatorial. Então a gente teria, né? Fazendo aquela graça que, aliás, a gente treinou na primeira questão e enfim, é bem light, né? X fatorial é x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2 fatorial. Isso igual a 132 vezes x menos 2 fatorial. Mata aqui, ó. Matou. E a gente tem então que x, que multiplica x menos 1, é igual a 132. Galera, de novo, né, você pode montar a equação de segundo grau, né, aplicar Bhaskara, ficar x ao quadrado menos x, com 132, está tudo bonitinho. Mas, galera, assim, eu não sei, de novo, vocês têm que treinar bastante, fazer bastante questões para poder enxergar isso, né, é importante. Mas 132 é 12 vezes 11. Né? Sendo 12 vezes 11, olha aqui, o x seria 12, né, o x menos 1, 11. Ou seja, a gente tira daqui x é igual a 12. Agora, é claro, queridos, é claro, né? Ah, professor, não entendi muito bem, achei um pouco difícil enxergar esse horário da prova. Beleza, faz o produto, né? X ao quadrado menos x, pega o 132, passa para o lado e você vai cair numa equação de segundo grau. Basta fazer Bhaskara. Basta fazer Bhaskara. Nossa, aqui cacofone com isso. Beleza, queridos? Tranquilo? De boa? Copia, copia. E... prosseguindo então, queridos, né? Nessa mesma sequência que a gente já estava. Então, de novo, né? Questão 3, página 17. Mas, repara, a gente agora vai resolver essas duas últimas, como eu falei para vocês, as três primeiras eram um pouco mais fáceis. Vamos a elas. Então, o item D. Dá para a gente x mais 2 fatorial, com x fatorial, o x mais 1 fatorial dá do x mais 1. Então, queridos, quando aparecer assim, né, x fatorial, ou aparecer a soma, né, porque o comum é sempre aparecer produto e a gente conseguir simplificar. Se aparecer a soma ali, você já sabe, quer dizer, sabe, né, ou pelo menos desconfia que de alguma forma você vai usar a evidência. É lógico, não é uma regra, pô, sempre vai ser assim? Não, não é obrigação. Mas, de maneira geral, você consegue sim montar alguma evidência ali de forma que você possa cortar. Né? Então, é o que a gente vai brincar aqui agora. X mais 2 fatorial. A gente pode escrever como x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x fatorial, né? Mais o próprio x fatorial, sobre, né, x mais 1, que multiplica x fatorial. E aí, já repara o que aparece, né? Óbvio, né? Eu não botei aqui, mas isso igual a x mais 1. Né? Corta os x fatoriais, eles são presentes em todos os termos aqui, e sobraria isso aqui. Tudo bem, não, queridos? E repara o que sobra, né? X mais 2, x mais 1, a gente pode fazer já essa continha. Ó. X, multiplica, né? Quadrado, mais x, mais 2x, mais 2. Lembra que sobrou 1 daqui, então isso tudo mais 1. Isso igual, galera, o x mais 1 passará multiplicando aqui para cima de x mais 1. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Suave? E aí, repara, né, já tem alguns cortes. X ao quadrado mata x ao quadrado. 2x mata 2x. E aí aparece para a gente, então, que x mais 3 é igual a 1. Ou, né, passando para o outro lado, x é igual a menos 2. Galera, aí vem o detalhe, né? Dá uma olhadinha ali para cima. Se eu de fato tivesse x menos 2, apareceria ali 0 fatorial, é possível? Pô, beleza. Só que apareceria menos 2 fatorial e menos 1 fatorial. E de fato não cabe, né? Quando você tem um número ali negativo fatorial, não teria como, você não consegue montar de fato a fatorial. Né? É sempre de 0 para cima, sempre maior ou igual a 0. Tranquilo? Então fica aí de mais uma regrinha, né? Já que a gente está comentando algumas regras. Então sempre que você tiver o fatorial, a função fatorial, a análise fatorial, você está falando de termos maiores ou iguais a 0. Lembrando, a gente já falou isso em outra questão, que o 0 fatorial é igual a 1. Beleza? Então, ó, x igual a 2 a princípio, né? Não pode. Então, ele pede na questão, se não me falha a memória, o conjunto de solução. Né? O conjunto de solução, nesse caso aqui, ó, seria o conjunto vazio. Isso não tem solução. Beleza? Tranquilo? E para arrematar a questãozinha, queridos, item aí, né, letra E, a gente tem lá x mais 2 fatorial, né, e 4, blá, 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 todo mundo aí. E aquele princípio que a gente conversou outrora. Né? Primeiro já dá para fazer de graça aqui, ó. Patimba, patimba.
Segundo, a gente buscando sempre o corte, se aparece x fatorial aqui e x mais 2 fatorial, a gente pode reescrever, né? X mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x, eu sempre boto esse parênteses, não é possível, multiplica x fatorial. Isso tudo sobre, quem é 4 fatorial lá? É 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Isso igual a 11 vezes x fatorial sobre 2 fatorial. Uma chacina, né? Tchá, 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 tudo bem? E aí fica pra gente, né, que x mais 2, que multiplica x mais 1, é igual a 4 vezes 3 é 12. Então, 12 vezes quem já estava lá, que é 11. Não precisa ir muito longe, não. Ó. Se x mais 2 é igual a 12 e x mais 1 é igual a 11, ora, x será igual a 10. Que é a solução aí desse item A. Tranquilo? Fácil? Like. Lembrando, então, só que fica aí de lição mais importante, quando a gente tiver aí o fatorial, você não vai ter fatorial de número negativo. Né? No caso ali, a gente chegou a um x igual a menos 2, quer dizer, para aquela igualdade acontecer, o x teria que ser igual a menos 2, e de fato não rola, né? A gente não pode ter esse fatorial negativo. Ou seja, o conjunto de solução deu vazio. Vamos que vamos, queridos. Deixa eu ajeitar aqui o cabelinho. Porque enquanto eu dou aula para vocês, eu fico me assistindo aqui, né, cara? É muito diferente, né? Situação diferente. Bom, vamos lá, a gente já matou a questão 3, então vamos à questão número 4. Não sei se eu já falei, mas estamos na página 17, não mentira. É só reforçando de fato, tá? Então, o atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi perturbado por um espectador quando liderava a maratona na última Olimpíada em Atenas. Sendo assim, conquistou a medalha de bronze. Supondo que não houvesse um incidente e que a disputa pelos 3 primeiros lugares fosse feita pelos mesmos 3 atletas, o número de possibilidades diferentes para o pódio olímpico, além daquela que aconteceu, queridos, é até um pouco semelhante ao exemplo que eu dei para vocês na parte de matéria. Né? Qual é a ideia que vocês têm que ter? Eu tenho 3 lugares, né, digamos assim, que é o primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu, a princípio, tenho 3 atletas concorrendo. Né? Concorrendo é um termo meio ruim, mas eles estão disputando, né, para chegar ali, lógico que em primeiro lugar, mas eles vão ocupar aqueles 3 lugares ali. Tranquilo? Então, de novo, são 3 atletas. Então, a ideia é, eu tenho 3 elementos que podem chegar nesse lugar. De fato, você não precisa nem pensar na ordem. Mas é o primeiro, é o último. Não importa muito. Você tem 3 atletas que chegar naquele lugar. E se um deles já chegou aqui, para o próximo lugar você tem 2. Né? Você não tem como ter o atleta repetido. Né? Vão ter questões que a gente vai poder repetir os elementos, mas não é o caso. Não tem como você ter 2 Vanderlei Cordeiro, por exemplo. Né? É um atleta para cada lugar. Tranquilo? E um lugar para cada atleta, no caso. E aqui, vezes 1. Né? Seria a ideia do 3 fatorial até. De qualquer forma, queridos, 3 vezes 2, 6. E aí você vai lá correndo, pô, professor, então a resposta é letra E, é isso? Cuidado, né? Muito cuidado nessas interpretações. De novo, eu falei para vocês, cabe muito a leitura com muito carinho. Repara que na questão ele fala muito especificamente ali no final, ó, um número de possibilidades diferentes para o pódio olímpico, além daquela que aconteceu. O que a gente calculou ali é a quantidade total de pódios possíveis, né? São as possibilidades todas. Só que ele quer além daquela que aconteceu. Ou seja, eu preciso excluir. Então, o número que ele está pedindo para a gente é o total menos o que aconteceu. Ou seja, ele está pedindo isso aqui, que seria justamente letra D de jeans. Beleza? Tranquilo, né, queridos? Tranquilo, assim, não muita graça. É claro que o examinador ele quis pegar o pé de vocês. Quando ele bota ali aquele 6, ele de fato quer que vocês escorreguem, mas obviamente vocês não vão escorregar. Lembra? Ele falou além daquela que aconteceu, então você vai subtrair essa justamente que aconteceu. Beleza, queridos? Vamos para o número 5, então. Aproveitar o ensejo, né? Vamos no embalo. Chamam-se palíndromos os números inteiros que não se alteram quando é invertida a ordem de seus algarismos. Por exemplo, 383, 4224, 74847. O número total de palíndromos com 5 algarismos é... Então ele está falando para a gente o seguinte, queridos, ó, eu tenho 5 casinhas, quer dizer, eu tenho 5 algarismos. E eu quero formar um palíndromo. Qual é a ideia do palíndromo, né? O número que aparecer aqui, o algarismo A, tem que ser o mesmo daqui. O algarismo daqui, ó, o B, tem que ser o mesmo daqui. E aqui pode ser um C qualquer, né? Afinal de contas, ele é o elemento central, ele não vai ter repetição. Então é isso que ele está dizendo para a gente. Bom, queridos, repara, como o C ele não vai ter repetição, a gente já pode lançar a mão direto. Eu tenho 10 possibilidades, né? 10 algarismos. Já, pessoal, que 10 algarismos são esses? 0, 1, 2, 3, até o 9. Né? Lembra que a gente, obviamente, não está pegando 10 porque a gente precisa de um algarismo só. Então é de 0 ao 9.
Beleza? Tranquilo? Então, de novo, no item C, que é o cara... no logaritmo C, que é o cara do meio, eu posso botar qualquer um deles. Nesses casos aqui, eu não posso botar qualquer um deles. Como assim? Né? Eu, de fato, tenho 10 opções, eu tenho 10 logaritmos, mas o que aparecer aqui, necessariamente aparecerá do lado de cá. Então, ele não tem possibilidade de variar. Se eu botei o 2 aqui, aqui tem que ser 2. Ou seja, aqui é a repetição pura e simples lá do nosso segundo logaritmo. Fechado? E por fim, né? Esse carinha aqui vai ser quem? 10 também? Toma cuidado, queridos. Toma muito cuidado, né? Ele pede um número de 5 algarismos. Quando eu falo do 10, né? Quando eu boto esse 10 aqui, eu estou pensando em, eu falei para vocês, em 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai até o 9. Se ele tem 5 algarismos, a princípio, a gente não pode começar pelo 0. Né? Ele tem que ser um número diferente de 0. Senão o que a gente teria aqui, na verdade, era um número de 4 algarismos. Né? Então, de novo, se ele fala para a gente que tem que ter 5 algarismos, galera, aqui são 9 opções. Professor, por que 9? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso, são 9 opções. Lembra que a gente está tirando do algarismo a possibilidade de dígito 0. Beleza? E aí, usar o conjunto fica bem fácil. Né? Aqui repete, não que aparece aqui na frente. Então, 9 vezes 10 vezes 10. Isso aqui dá pra gente 900. E o 900, jovens, é a letra, só olhar aí na postinha, letra C, de como é bom estudar matemática, né? Ah, que delícia, puxa vida. Tudo bem, queridos? Tranquilão? Fácil, né? Assim, repara que a gente está começando a ver já algumas questões que elas se importam com a interpretação, né? No início a gente estava muito mais na matemática, até a questão 3, de fato, a gente ficou preso à matemática, era basicamente analisar o que era o fatorial, e a partir de agora a gente está vendo que não, né? De fato a gente tem um pouco a mais, tem uma interpretação a mais, que é o que nos interessa mais de fato, é o que aparece mais para vocês. Tranquilo? Vamos lá, jovens, questão 6. Um mapa do Brasil deverá ser colorido com uma cor diferente para cada uma das 5 regiões brasileiras. A região sul deverá ser colorida de verde ou amarelo. Se dispusermos de verde, de amarelo e de mais 3 cores, o número de maneiras diferentes de colorir o mapa será... Bom, queridos, é tranquilo, né? Acho que não tem muito mistério, não. A ideia é, vamos de cima para baixo, né? Enfim, região norte, nordeste, né? Centro-oeste, sudeste e sul. Ele fala que a gente tem 5 cores aí disponíveis, sendo que 2 delas, aliás, cada uma delas é verde, amarelo e mais 3, né? Não importa. E a restrição que ele bota pra gente é: o sul só pode ser pintado de verde ou amarelo. Ou seja, o sul tem 2 opções, é o único que tem essa restrição. E os outros podem ser pintados com quaisquer cores, né? Então pensa, se eu tenho 5 no total, tirei uma para o sul, sobram 4 que não tem restrição alguma. Então eu poderia botar, né? Uma das 4 para o norte, tirei uma. Uma das 3 para o nordeste, tirei mais uma. Uma das 2 aí para o centro-oeste, e que sobrar para o sudeste. Beleza, queridos? Ah, professor, por que não pode ter repetição? Porque ele diz isso, né? Ele fala na questão, que fique bem claro, que ele diz lá, né? Deverá ser colorido, me perdi ali, deverá ser colorido com uma cor diferente para cada uma das 5 regiões. Se é diferente, a gente não pode repetir. É esse o princípio. Então a única restrição que a gente teve de fato foi o sul. Depois a gente foi pegando ali o que restou, digamos assim, para tentar as outras regiões. Beleza? E aí, galera, de novo, né? A ideia da multiplicaçãozinha. E a gente vai ter desse produto aqui, ó, 4, 3, 12, 2, 24 vezes 2, 48. Então são 48 possibilidades aí para pintar. 48 é a nossa letra D de DINS, né? D de dado. Aqui. Show? Tranquilo? Fácil, queridos? Fácil, assim. Mais uma vez, a gente falou isso na questão 4 e na questão 5. A gente agora está pegando a parte de interpretação. Então você tem que ler de fato com calma, ler com carinho ali e entender o que o cara está querendo dizer. Ele sempre vai botar, quer dizer, sempre é muito exagero, mas muitas das vezes essas questões aí de concurso, eles vão de alguma maneira ali botar alguma restrição. E aí você tem que ficar ligado, tem que olhar para a restrição. Repara que o que nos mudou aqui, o que mudou na resolução foi a restrição, foi o 2. O resto foi simplesmente aquela sequência, né? Quer dizer, eu peguei uma cor para o Nordeste das 4 que eu tinha. Peguei uma das 3 que eu tinha, porque já tinha retirado do Nordeste, aliás, desculpa, do Norte para o Nordeste. E por aí vai, essa sequência, vai subtraindo de um e seguindo a ideia. Beleza? Igual que a gente fez lá para o Vanderlei Cardoso, lá da questão. Vanderlei Cardoso, até esqueci o nome do rapaz. Mas enfim, queridos, vamos nessa. Questão número 7. Utilizando as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, repara que são 7 notas, né? Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Um músico deseja compor uma melodia com 4 notas, de modo que as notas consecutivas sejam distintas. Ou seja, Dó, Ré, Dó, Mi ou Si, Ré, Mi, Fá são melodias permitidas.
enquanto Ré, Ré, Dó, Mi não, pois possui duas notas Ré consecutivas. Quantas melodias podem ser compostas nessas condições? Queridos, a gente tem aí uma melodia que será composta por 4 notas. E essas 4 notas têm que ser retiradas de um pool, né, de um total de 7 notas, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A única restrição, e lembra que eu falei para vocês, né, vocês têm que ficar atentos à restrição. A única restrição que a gente tem de fato é que você vai ter ali, né, a não possibilidade de duas notas sequenciais iguais. Você pode repetir nota, mas o que você não pode fazer é botar a nota Dó e logo depois a nota Dó. Então, devagarinho, né? Lembra, a gente vai escolher dentre essas 4. Né? Vamos supor que eu escolhi aqui uma nota. Lembra, eu tenho 7 opções ao todo. Então, aqui eu tenho 7. Posso ter escolhido lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol ou... Eu ia falar ou Lá, Si. Mas Lá ou Si, beleza? Então, eu tenho 7. Só que pensa, se eu escolher, por exemplo, Dó aqui, eu só tenho o restante. Eu tenho caraca, tá demais. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si aqui. Ou seja, eu tenho que tirar o Dó. Traduzindo, eu fiquei com 6 opções para cá. Vamos supor que eu peguei o Ré, por exemplo. Aqui, queridos, assim, eu acho que isso poderia ser um erro que a galera cometer. Ah, então eu não posso usar o que eu usei aqui, então eu vou botar 5. Não, porque agora você pode voltar a usar a primeira nota. O que você não pode na sequência, você não pode ter duas notas iguais coladas. Mas você pode repetir nota, não tem restrição quanto a repetir nota. Elas só não podem estar juntas. Ou seja, aqui eu tenho 6. E aqui eu também tenho 6. Seguindo o mesmo princípio. Então, de novo, queridos, aqui eu posso botar Dó, aqui Ré. Aqui não posso repetir o Ré, mas eu posso botar o Dó. Então eu tenho 6 opções. E aqui de novo, eu posso pegar qualquer uma das que não seja colada com ela. Então, queridos, é só fazer essa conta. Né? A gente tem ali 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 7. Pô, isso vai dar aí 1400, 1470. 1470 mais 42 dá 1512, se não me falha a memória. 1512, se não tiver falhado em contas, tem aí a opção. Beleza, letra A, 1512. Belezinha, queridos? Então, assim, vamos aprendendo, né? De fato, a primeira questão que a gente pegou nesse tipo de interpretação era basicamente olhar e interpretar bem rapidamente. E agora a gente já começa a ver que as questões, elas gostam de inserir restrições, elas gostam de usar restrições. Então você tem que ficar atento. Sempre que a restrição começa sacando a restrição, e a partir disso desenvolve esse raciocínio. Suave? Bora. Questão 8. Uma mala, para ser aberta, precisa de uma senha composta por 4 algarismos. Ana foi viajar com essa mala e quando foi abri-la percebeu que esquecera a senha. Ela lembrava que o primeiro algarismo era o 1, que não havia algarismos repetidos e que o 4 aparecia em alguma posição. O número máximo de tentativas diferentes para abrir a mala o número máximo que é o número total de possibilidades, né? Quer dizer, o número total de combinações que eu posso ter aí para que ela acerte. Essa é a ideia. Então, uma apenas acerta, o número máximo vai ser o máximo possível, total que eu posso fazer. Então, queridos, vamos às restrições que ela fala, né? Ela fala primeiro que são 4 algarismos, né? São 4 espaços, 4 lugares, né? E que certamente o primeiro vale 1. Ponto. Depois ela fala pra gente que ela tem certeza absoluta que um desses algarismos aqui vale 4. Para fim de início, eu vou considerar que esse aqui é o 4. Então, repara, esses dois aqui estão presos, né? Eu não posso mexer com eles, beleza? Agora, sobrou aqui pra gente 2 casinhas. O que eu vou botar ali? Repara, queridos, ele fala que não há algarismos repetidos. Se não há algarismos repetidos, o que você vai ter que pensar aí nessa ideia? A gente já fez questões semelhantes a isso antes, né? Você, a princípio, tem de 0 a 9, ou seja, você tem 10. Só que você já usou 2 aqui. Então, se você já usou 2, você tem 8 possibilidades para cá, né? E 7. Ah, usou por que 7? Porque você não pode repetir, né? Então, se eu usei aqui, por exemplo, sei lá, o 9, aqui eu não posso usar o 9, nem o 4, nem o 1. Então, sobram 7, né? 10 menos 3, 7. Agora, o cuidado que você tem que ter nessa questão de dizer é o seguinte. Eu falei aqui que o 4 está nessa posição. Mas o 4 pode estar nessa, ou pode estar nessa, ou pode estar nessa. E aí o 8 poderia vir para cá, ou poderia, né, o 7 vir para cá, e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Existem 3 casas possíveis para o 4 ocupar. Se existem 3 casas possíveis, como é que a gente pensaria nisso? Ó, a princípio, né, repare que está todo mundo fixo, então seria 8 vezes 7. Mas como eu posso pegar esse 4 e utilizá-lo aqui ou aqui, eu tenho 3 opções. Se tem 3 opções, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3. Professor, por que 3 opções? Lembra? Porque o 4 pode estar na segunda, na terceira ou na quarta casa. O único que eu tenho certeza que está fixo em uma casa é o 1. Ele fala isso na questão, né? O primeiro algarismo é 1.
mas a gente pode brincar aí com esse 4. Tranquilo? Entenderam a ideia, queridos? Quer dizer, eu não estou, não sei qual número aqui. Não. Eu estou pegando 3 hipóteses distintas, né? A primeira hipótese aqui é o 4, 8 vezes 7. A segunda hipótese, o 4 está aqui, 8 vezes 7. Terceira hipótese, o 4 está aqui, 8 vezes 7. E a ideia, né, assim, a gente pode até se acostumar um pouquinho com isso, mas é ou a primeira hipótese, ou a segunda, ou a terceira. Se é ou, você aplica a soma. Então, x mais x mais x, 3x. Por isso que eu estou pegando esse elemento e multiplicando por 3. Queridos, isso aqui vai dar para a gente, ó, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 3, isso dá 168, cuja letrinha é letra D de jeans. Suave, queridos, tranquilo? Eu vou deixar essa questão ser um pouco curta, né? Apesar dela ser um pouco curta, eu vou deixar ela sozinha porque a questão 9 é um pouco mais longa, beleza? Já estou chegando. Vamos lá, queridos, para fechar essa aulinha aí bonitinha. Questão número 9. Seja A o seguinte conjunto de números naturais A igual a 1, 2, 4, 6, 8, assinale o que for correto. 1. Podem ser formados exatamente 24 números ímpares com 4 algarismos escolhidos dentre os elementos do conjunto A. Queridos, de novo, ele quer aí 4 algarismos, né? Então essa afirmativa 1 está falando para a gente de 1, 2, 3, 4 algarismos. Ele fala para a gente que esses 4 algarismos, né, ele tem que ser formado ali por um número ímpar. Desculpa, traduzindo um pouco melhor. Esse número de 4 algarismos ele tem que ser ímpar. Galera, olha para as opções, né? Está lá em cima. 1, 2, 4, 6, 8. O único número ímpar que eu tenho, que vai ter que finalizar o número para que ele seja ímpar de fato, é o número 1. Então a gente já está fixando que esse cara aqui, ó, tem que ser o 1. Beleza? E aí você pensa, pô, professor, e aí os outros, né? E os outros podem aparecer ali normalmente, cara. Quantos algarismos eu tenho? Não são 5? Significa que eu tenho 5 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui e 5 possibilidades aqui. Ele não fala de nenhuma restrição com relação à repetição, né? Não pode ter algarismo repetido. Ele não fala isso. Se ele não fala isso, galera, 5, 5, a gente chega aí então, né, a 5 ao cubo. Seria 125. Então aí seriam 125 números possíveis serem formados, e ele fala que podem ser formados exatamente 24 números ímpares. Falso. Beleza? Tranquilo? Continuando. 2. No 2 ele fala, existem exatamente 96 números de 5 algarismos formados com elementos... Opa, ó, agora ele fala, hein? Com elementos distintos de A e terminados com algarismo par. Galera, é par e tem que ser distinto. Ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ele fala lá que são 5 algarismos. Se é par, olha lá, eu tenho 4 opções. Então eu tenho 4 opções aqui no final. Usei um dos números, lembra? Ele falou que não pode ser repetido. Se eu já usei um dos números, eu vou ter 4 algarismos para cá. Professor, por que 4? Porque eu já usei um desses. Então sobraram 4 para cá. Para cá 3, para cá 2, para cá 1. Ah, por que ficou dessa forma? De novo, filhos, lembra? A nossa restrição é que esse cara aqui, ó, tem que ser par, então eu só podia usar um desses 4 aqui. E além disso, né, eu não posso ter algarismos repetidos. Então, ó, eu usei um desses. Eu tinha 5. Se eu usei um, ficaram 4. Então, 4, 3, 2, 1. Essa sequência acaba acontecendo em função da gente não poder repetir. Beleza? Isso aqui vai dar pra gente, queridos. Putz, cadê meu amigo que faz minhas contas pra mim sempre rapidamente, né? Ó, vamos lá. 4, 4, 16, com 3, 48, 96. 96. Beleza? O 96 é o que ele fala, né? Existem exatamente 96 números, então verdadeiro. Beleza. Perfeito. 4. No 4 ele fala, podem ser formados exatamente 64 números pares de 3 algarismos com elementos do conjunto A. É semelhante ao que a gente já fez, né? Então 3 algarismos, né? Se é par, ele terminar aí com um desses números pares 4. E agora ele não fala nada de repetição, não tem nenhuma restrição de repetição. Aqui 5, aqui 5, aqui 4. Né? E a gente teria 5, 5, 25 vezes 4, 100 números. Né? Ele fala pra gente na questão, cadê? Podem ser formados exatamente 64 números. Não, mentira. A gente sabe aí que são 100 númerozinhos. Beleza, queridos? Tranquilo? Prosseguindo. Item 8, assertiva 8. Ele fala lá pra gente que existem exatamente 3.125 números menores do que 100.000, formados com elementos do conjunto A. Galera, ser menor que 100.000 significa dizer que é 99.999 ou 99.998, assim. Ou seja, ele tem 5 algarismos, né? É essa a ideia. Se ele tem 5 algarismos, eu teria 1, 2, 3, 4, 5.
Repara que eu falei que ele vai ter 5 algarismos, porque assim, eu não sei se alguém pode pensar nisso, né? Mas se eu pegasse, por exemplo, se alguém pensou, professor, o algarismo lá é 1, 2, 4, 6, 8, né? Se ele fala menor de 100 mil, eu poderia pegar ali no primeiro algarismo e de repente botar 1. Cara, por mais que você repetisse, né, e eu acho que é isso que de repente você, enfim, acabaria errando, por mais que você repetisse, você tem que pensar, putz, mas calma aí, 1, e assim por diante, ainda assim é maior que 100 mil. Né? Então você não poderia pegar com 6 algarismos. É esse o ponto. Você teria que ter, de fato, 5 algarismos ou menos. Né? E é o que a gente vai acabar fazendo aqui. Mas vamos perceber primeiro de 5 algarismos. Então eu teria... e detalhe, tá? No 8 ele fala que existem menores, ele não fala nada de repetição. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui, queridos, dá pra gente 5 à quinta, né? Ou seja, pensando nos 5 algarismos, eu teria 5 à quinta. É claro que, quando ele fala ali, existem números menores, cara, se eu tiver um número de 1 algarismo, eu tenho que considerá-lo. Se eu tiver de 2 algarismos, eu tenho que considerá-lo. Ou seja, se com 5 algarismos ficou 5 à quinta, pensa, né? Eu não vou escrever, mas saquem. Se eu tivesse 4 algarismos, ficaria 5 à quarta. Se eu tivesse 3, ficaria 5 ao cubo. Assim por diante. E todos esses números são menores que 100 mil, são menores que o elemento lá que tem 6 dígitos, né? Que tem 6 algarismos. Ou seja, queridos, o número de elementos, né, que vão aparecer aí, é porque o número de números é estranho, né? Mas o número enfim, de sequências que a gente vai ter vai ser com 5 algarismos, todos eles, né? Lembra que é menor que 100 mil, então todos eles vão aparecer. Todos com 4 algarismos, todos com 3 algarismos, todos com 2 algarismos e todos com 1 algarismo. Professor, é sério que eu teria que fazer isso na prova, galera? É sério, né? Teria que fazer essa continha assim. Tá? Não tem muito jeito e não tem macete, não tem bizu. Tem que fazer a continha, né? 5, 25, 125, 625 e, pô, é a última puxada, né? E 3.125, né? Que seria. E 3.125, blá blá blá. Bom, aqui a gente já mataria, né? Como ele fala, existem exatamente 3.125, o que ele tentou fazer foi confundir vocês com esse carinha aqui. Quer dizer, tentou confundir vocês que vocês pensassem, não, só tem a possibilidade de 5 algarismos. Então você tem 5, 4, 3, 2, 1. Então, fazendo essa soma, queridos, eu vou colar aqui. E eu não tenho, né? Ele não fala nada na assertiva está errada, a gente já viu que está errado. Então tem que fazer a conta rapidinho. 3.125, blá blá, 3.905. Né? Confirma aí, meu amigo que sempre me ajuda nas contas. Ó. 3.125 com 625. Né? É isso. É isso, bateu. 3.905. Beleza, queridos? Então, de novo, o que a questão tentou fazer com vocês foi confundi-los. Foi tentar fazer com que você... Não é tentar não, né? Mas ele botou a opção se você pensar só em 5 dígitos, 5 algarismos. E não, né? Lembra que se eu pegar um número de um dígito apenas, um algarismo, ele vai ser menor que 100 mil. Né? Qualquer número desses usando essas opções ali de cima, né? Sei lá, o 8 é menor que 100 mil. O 1, aliás, é menor que 100 mil. Por aí vai. Então você tem que pensar todas essas hipóteses. Os números de 5 algarismos, de 4 algarismos, de 3 algarismos e assim por diante. Beleza? Você não precisa fazer a conta, né? Uma vez que você perceba que 5 à quinta é o 3.125, você sabe que você vai somar mais coisas ali, você já sabia que essa opção estava errada, esse certigo estava falso. Beleza? Então, falso lá pra gente. E por fim, queridos, para a gente finalizar essa aulinha, item 16, exercício 16, podem ser formados exatamente 49 números menores do que 350, com elementos distintos do conjunto A. É a mesma ideia, né? A mesma sequência aqui. Então eu vou pensar só de maneira um pouco distinta, agora eu vou escrever de fato. Né? Todos de um algarismo apenas, né? Os 5 de um algarismo, estão valendo. De 2 algarismos, também todos, né? Então 5 vezes 5. E aí que vem, né? De 3 algarismos, a gente vai ficar um pouco travado. Por que um pouco travado? Né? Não sei se vocês sacam aí a ideia. No caso, a gente vai ter que pensar que é menor que 350. Não tem um detalhe que eu acabei dando mole aqui, enfim. Ele fala que podem ser formados exatamente com elementos distintos, né? Então peço desculpas. Se são elementos distintos, eu não posso botar esse 5. Né? Lembrando que, na verdade, esse 5 aqui entra quando eu posso reutilizar os algarismos. Não é o caso, são elementos distintos, o que eu vou ter que dar? 4. A gente já fez isso antes, eu só tinha equibado ali, só tinha dado mole. Então, de novo, a ideia aqui é que você pode sim pegar qualquer algarismo, mas não pode repeti-lo. Então, no primeiro caso, eu tenho 5 opções, no segundo caso, eu tenho 4 opções que eu tenho que tirar que eu usei. Beleza? Só para não confundir mesmo. E por fim, queridos, como eu estava dizendo, né? O número tem que ser menor que 350. Eita porra. 350. Então, para ser menor que 350, galera, olha lá.
O primeiro algarismo ele vai ter que ser ou 1 ou 2. Então eu tenho duas opções, beleza? Se é 1 ou 2, agora eu posso usar qualquer coisa, porque vai ser 200, blá blá blá, blá blá blá. E a gente não pode repetir. Então lembra, eu tenho ali, né, 5 opções, eu já usei uma aqui, então eu passo a ter 4 para cá e 3 para cá. Tranquilo? Mais uma vez, queridos, por que o primeiro elemento ali a gente botou o 2? Porque ele tem que ser menor que 350. Se nesse primeiro elemento eu utilizasse, por exemplo, o 4, ele já seria maior que 350, seria 400 e alguma coisa. Então não pode ser. Tem que ser ou 100 e alguma coisa ou 200 e alguma coisa, em função das opções que ele dá. E aí, galera, a gente vai somar, né? Todos os númerozinhos. Então 5 mais 20 mais 24. Né? Isso dá pra gente aí exatamente 49. E eu acho que alguém me fala, não? Ó, podem ser formados exatamente 49 números menores que 350. É isso, queridos, de fato, né? Então, verdadeiro é a opção. Fazendo o somatório, queridos, quem é que está certo aí nessa bagaça? O 2 e o 16. Então, 2 mais 16, fazendo aqui no cantinho, tá? Ó, 2 mais 16. Isso é igual a 18. Beleza? É ali, né? É isso. 2 mais 16 é igual a 18. Fechado, queridos? Tranquilo? Então, finalizando essa aulinha, de fato a gente nessa aula basicamente pensou no princípio multiplicativo, no princípio de contagem e aprendeu a lidar um pouquinho mais com fatorial. Repara que aqui, queridos, eu poderia até falar de fatorial, né? Quer dizer, 5 fatorial, né? E a gente está dividindo por 3 fatorial, mas não tem necessidade, a gente vai brincar com mais isso aí na parte de combinação e permutação, que é o próximo tópico. Tá? Aliás, no próximo tópico, se não me engano, é combinação e arranjo. Beleza? Me espera que eu já estou chegando.